sob os 3 aspectos da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Chico, você consulta Emmanuel para ver se ele pode nos atender? Então Chico volta com a resposta de Emmanuel. Procurarei colaborar com os nossos companheiros, algo nesses termos. Não desejando saber tudo, mas sendo um companheiro, um colaborador, etc. Então inicia essas questões através do Consolador. E os companheiros de Pedro Leopoldo falam, por exemplo, de ciências, de química. Como nós podemos entender os elementos químicos, não sei o quê. Então Emmanuel responde, dentro de todo o estudo, etc., vai comentando, daqui a pouco ele fala assim, mas temos que recordar que tudo está nas mãos dele, que é a misericórdia, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo de Deus, etc. Tudo ele remete para Jesus. Porque conforme diz a pergunta 626 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez aos benfeitores da codificação, qual é o espírito que Deus legou à terra para ser modelo e guia? Os espíritos dizem, vede Jesus. E Emmanuel teve a ocasião de dizer ao Chico, se um dia eu disser algo contrário ao que disse Jesus e ao que disse Kardec, você me esqueça e fique com eles. Então é uma tarefa evangelizadora que nós hoje, observando a movimentação da doutrina, observando os caminhos que o Espiritismo vai tomando, nós vamos percebendo que ainda precisaremos de muitos anos para assimilar. Talvez precisaremos voltar à Terra numa nova reencarnação e continuaremos estudando os livros deste benfeitor espiritual. Paulo Estevão é especial também, gente, por um segundo motivo, pelo médium. O que nós podemos falar mais do Jesus Redivivo sobre Chico Xavier? Não dá para falar mais muita coisa. O livro Paulo Estevão foi psicografado na Fazenda Modelo, numa sala que o Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico, o engenheiro responsável pela fazenda, reservou para que o Chico pudesse produzir a obra. Então o Chico aproveitava alguns pequenos intervalos que ele tinha, isso narra Marcel Souto Maior no livro As Vidas de Chico Xavier. E ia psicografando o livro naquela sala. Como o dinheiro era curto, ele psicografava algumas páginas, passava ao Dr. Rômulo, que colaborava na datilografia, apagava aquilo que ele tinha psicografado nas primeiras folhas para continuar trabalhando no dia seguinte. A psicografia, gente, nós ainda precisamos estudá-la. E conta o Chico e outros médiuns psicógrafos que no momento em que a entidade está lá ditando a obra e que ele está em transe fazendo a anotação, ele fica como que numa hipnose e registra em telas, como se um cinema muito avançado, aquilo que o espírito está projetando na sua mente e que ele está traduzindo através da escrita. Então, quando Chico psicografa Paulo Estevão, ele relata que teve das maiores emoções da sua existência. Principalmente no momento em que Saulo de Tarso, o perseguidor terrível dos primeiros cristãos, a caminho de Damasco, se vê diante de Jesus. Então conta o Chico que ele não suportou a emoção da projeção mental de Emmanuel e que lhe apresentou o quadro do Cristo redivivo, de Jesus redivivo, diante do primeiro perseguidor dos cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Que é uma das passagens mais dramáticas e lindas da história do cristianismo. Então o Chico diz que larga o lápis e se ajoelha de emoção, chorando. Diante daquela projeção mental de beleza inenarrável. Então nós entendemos que isso tudo torna especial mais ainda o livro Paulo Estevão, porque conta o Chico que ao encerrar da obra, no primeiro semestre de 1941,
Ele percebe que os espíritos como que vão tirando aquela tela, vão fechando aquele ambiente que foi criado para que ele psicografasse, como que o isolando do mundo, para que viesse à tona o maior livro mediúnico de todos os tempos. Paulo Estevão é especial também por conta dos biografados. Gente, o cristianismo em 2000 anos forjou algumas almas modelares, que é até tedioso nós citarmos. Mas nós falamos de um Agostinho, de um Francisco de Assis, de um Vicente de Paulo, nós falamos de uma Teresa d'Ávila, falamos de uma Teresa de Calcutá, falamos de um Chico Xavier, falamos de inúmeras personalidades. Mas Paulo de Tarso é o vaso escolhido por Jesus. De fariseu, protetor da lei, ao campeão do evangelho, ele precisa vencer uma distância enorme, um abismo que existia entre ele e o Cristo. Então nós percebemos que Emmanuel utiliza Paulo como um modelo de renovação íntima para todos nós. Porque ele teve que fazer uma grande caminhada de volta aos braços de Jesus. O ato do encontro em Damasco não o transformou pela obra da graça, mas foi o encontro decisivo da sua vida que lhe fez modificar o próprio caminho e levar Jesus até os confins do mundo conhecido da sua época. Então Paulo é o apóstolo de Jesus aos gentios. Se não houvesse Paulo de Tarso, talvez nós não teríamos conhecido Cristo. Porque os discípulos estavam ali junto aos judeus, Jesus ali afinal era judeu. Havia um grande número de judeus convertidos ao cristianismo, que colocavam a necessidade da prática judaica, mesmo para aqueles que se convertiam ao evangelho. E Paulo é o pregador do evangelho livre. Ele leva a mensagem aos não-judeus. E graças a ele, ele salva o depósito sagrado do evangelho. Porque Jerusalém, no ano de 70, foi destruída. Desculpem. Em 70, foi destruído o templo de Jerusalém, que Jesus profetizou. Quando ia em direção ao Calvário e as mulheres choravam, ele disse: não choreis por mim, choreis por vós e por vossos filhos. Porque não sobrou pedra sobre pedra em Jerusalém, os judeus foram dispersos. Só voltaram a ter um país agora, em 1948, quando a ONU estabeleceu um local para que eles pudessem novamente formar a sua comunidade. E nós vemos o pedaço de terra tão complicado lá no Oriente Médio, onde está instalado Israel. Então, se Paulo não tivesse saído com a mensagem fora das fronteiras do judaísmo, certamente seria mais uma seita judaica que ia cair no esquecimento. Ele teve a coragem. Nós ficamos imaginando, porque nós pegamos terrenos já aplainados. Toda vez que nós lembramos dos pioneiros espíritas, nós ficamos emocionados. Nós temos aqui o amigo espiritual do Jesus Redivivo, que é protetor da nossa Isabel há muitos anos, que foi o presidente do primeiro centro que a Isabel frequentou, o irmão Francisco dos Santos Meira. E uma vez conversando com umas pessoas que conheciam o irmão Francisco, e que narravam que a doutrina espírita, há décadas atrás, a pessoa se confessava espírita e muitas vezes quem vinha numa calçada pulava para outra. Porque existia um preconceito muito grande com relação às práticas espíritas, que graças a Deus a missão do Chico ajudou a amenizar.